tipos de queijos para tábuas de frios e eventos. E esse é o assunto do nosso vídeo aqui no meu canal do YouTube. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like aqui, ó, se inscreve no meu canal, porque toda semana tem um vídeo novo aqui para você. E para você que caiu de paraquedas aqui, não sabe nada sobre o que eu falo, quem eu sou, que é essa louca que vai falar do nada sobre tipos de queijo para tábuas de frios, muito prazer, eu sou Nícia Nuz, eu ensino a trabalhar da cozinha de casa com as tábuas de frios e com os eventos. Eu também sou cristã, mãe e trabalho como um personal chef. Além de tudo isso, eu ensino você, através do meu curso e dos meus vídeos gratuitamente aqui no meu canal, a trabalhar nesse universo que foi tão transformador na minha vida e eu quero que seja na vida de muitas pessoas. Se você daqui só buscando um conhecimento para o dia a dia, para receber os seus amigos em casa ou para entender um pouquinho mais sobre as tábuas de frios, você está no lugar certo. Se você está buscando um conhecimento para empreender, você está mais ainda no lugar mais certo ainda. Então, seja muito bem-vinda. Vamos lá então, falar hoje sobre os tipos de queijo para tábuas de frios. Esse universo dos queijos, eles são tão amplos que existem vários tipos, e vários mesmo. Alguns tipos de queijos existem na minha cidade, que a propósito, eu moro em Blumenau, Santa Catarina, e alguns tipos de queijo não existem. Alguns vão existir na sua cidade e na minha não, alguns vão existir na minha e na sua não. Então, ao invés de eu te dizer os tipos de queijo que eu utilizo, eu vou dizer os tipos de queijos, alguns, é lógico, porque tem muitos, né? Mas que a gente tem para utilizar e dentro deles você vai escolher o melhor para dentro da sua realidade, combinado? Então, a gente vai começar a falar sobre esses tipos de queijo. E o primeiro deles é os queijos frescos, que a gente tem a ricota, queijo cottage, queijo de cabra. Sempre vai estar escrito na embalagem queijo fresco. Quando ele é fresco, vai estar escrito fresco. Por quê? Porque ele de fato é fresco. Não teve maturação, não ficou passando pelo processo de ficar lá paradinho para que ele endureça. Ele realmente é fresco, então ele tem uma durabilidade mais curta. Geralmente ele vai estar soltando o soro do queijo, justamente porque ele ainda está fresco. A gente tem um sabor suave e levemente ácido nesses queijos e a textura é macia na boca. Muitas vezes até é bem esfarelenta essa textura, tá? Então, como a ricota, né? Depende muito do processo do queijo. Existe o creme de ricota, ele não deixa de ser fresco, mas ele é um creme, então ele tem uma textura cremosa. A ricota em si, ela é esfarelenta, porque ela é apenas ricota. E assim por diante, tá? Então, esse é o queijo fresco. A gente tem os queijos semi-firme, que são Gouda, o Edam, são queijos que já são mais, ainda são molinhos, mas eles ainda são semi-firme, semi-duro, que ele pode ser levemente adocicado ou salgado, depende do tempo de maturação. Mesmo que eles são semi-firme ou semi-duro, eles têm uma variação de maturação. Alguns Gouda, por exemplo, eles podem ter uma maturação de 6 meses, outros de 3 meses, então depende muito da marca, do fabricante, do processo que a própria indústria ou a fazenda que produz, porque existem várias fazendas que produzem queijos artesanais, mesmo sendo o Gouda ou Gruyère, enfim, tem várias fazendas que produzem, não necessariamente só uma indústria como Cruzilha, Tirolês, que são grandes indústrias, tá? Então depende muito do produtor, daquilo que ele quer. A textura desses queijos, eles são mais firmes que os queijos frescos, porém, ainda assim, eles são bem mais macios. Falando do Gouda, que é o queijo que eu gosto de utilizar por ele ter a capinha rosa, nem todas as marcas estão preservando a capinha rosa, mas grande maioria ainda assim. Se você deixar ele muito tempo fora da geladeira, vai sentir até uma dificuldade em cortar, porque ele realmente fica bem macio. Ele é inclusive um queijo que derrete no pão. Então, para fazer um misto quente com queijo Gouda, uma delícia, ele é perfeito para café da manhã, inclusive, tá? Para você que trabalha com tábuas de frios, cestas de café da manhã, ele é perfeito para isso.
Inclusive, eu tenho um curso intensivo só de café da manhã. Se você ficou interessada, tem aqui embaixo um link para você adquirir ele agora mesmo por um precinho super especial. Esse precinho só para você que está vendo esse vídeo aqui, tá? Não é em qualquer lugar que você vai achar esse preço, não. Então aproveita. A gente tem também os queijos firmes, que aí entra o parmesão, o queijo gruyère. Eles são mais firmes, eles têm uma intensidade com a maturação, então o sabor dele acaba sendo ou mais salgado ou mais levemente picante, depende muito do tempo de maturação, a gente vai sentindo, né? Tem queijos que ficam maturando aí 18 meses, quando a gente morde dá aquela sensação até de cristalzinhos na boca, né? Devido à maturação dele, tá? Então, depende muito da maturação do queijo, esse sabor que a gente vai sentir. E a textura deles é densa ou quebradiça. Então, muitas vezes, quando eu vou colocar, por exemplo, o queijo parmesão na tábua de frios, eu só vou lascando ele. Tem um vídeo onde eu falo sobre os queijos na tábua de frios e os cortes dele, tá? Inclusive, tá aqui no meu canal. E lá eu mostro todos esses cortes para você que está vendo esse vídeo. Então aproveita porque é um conteúdo complementar a esse aqui. E a gente pode ou cortar, ou fatiar, ou ralar. Fatiar é muito difícil, porque como eles já são mais quebradiços, a gente vai fatiar e ele vai quebrar. Mas eles são próprios, por exemplo, para ralar, né? A não ser o gruyère. O gruyère eu consigo fatiar, porque ele não tem uma maturação tão longa. A maturação do gruyère ela é bem menor do que a do parmesão. Então, a do gruyère a gente consegue fatiar. Salvo pelas olhaduras, que às vezes pode ser que não dê, porque tem tanta olhadura que acaba se partindo. A gente tem a família também dos queijos azuis. Quem já viu no mercado queijo azul? Quem já viu no mercado um queijo, por exemplo, Roquefort? Roquefort é da família do queijo azul. Ah, Roquefort e Gruyère e Gorgonzola são iguais. Não, não são iguais. Cada um é um tipo de queijo, porém eles são da família do queijo azul. Eles têm um sabor rico, com notas de terra na boca. Quem já comeu e torceu o nariz aí, me conta aqui nos comentários. E ele tem um leve odor. Muita gente chama ele de queijo fedido, né? Tadinho, ele tem esse apelido aí, uma fama tão ruim, né? De queijo podre, queijo fedido, mas na verdade é devido à maturação dele e as enzimas que são colocadas nele para que ele tenha esse odor de fato e esse bolor dele. Não quer dizer que todo queijo que fica mofo a gente pode comer. É que o gorgonzola ou o queijo Roquefort, da família do queijo azul, eles são para comer. Esse mofinho dele é para comer. Agora, se um queijo, outro tipo de queijo, ele fica mofo, aí a gente precisa retirar o mofo, tá? Porque aí é outro processo, é outra história. Principalmente queijo fresco, não pode comer queijo fresco mofado, pelo amor de Deus, não vai comer dizendo que é da família do queijo azul, porque não é. Aí existem as combinações e as harmonizações com esses tipos de queijo. Claro que existem outros tipos de queijo, mas não vem ao caso aqui. Esses são os mais básicos, os mais tradicionais que a gente encontra no supermercado. Até em supermercado pequenininho, a gente vai encontrar um tipinho diferente de queijo ali, tá? O parmesão, principalmente, ele é a nível mundial, né? A gente encontra parmesão em todos os lugares. Eu gosto muito de visitar mercadinhos, cada vez que eu vou viajar, de visitar mercadinhos pequenininhos nas cidades para ver os tipos de queijo que tem. E eu sempre encontrei o parmesão. Sempre, claro, tem mussarela e queijo prato que são tradicionais aí, né? Mas o parmesão eu sempre encontrei. Então, você pode usar um mussarela, um queijo prato e um parmesão. Não tem desculpa para não usar no mínimo 3 tipos de queijo numa tábua de frios, tá? E cada queijo, ele tem a personalidade, o sabor, cada queijo tem a sua textura, cada queijo vai ter as suas particularidades. Nem sempre a gente vai conseguir identificar os sabores deles, porque
Até de uma marca para outra pode mudar um pouquinho. Não deveria, mas muda. Cada vaca se alimenta de uma forma, cada pastagem é de uma forma. Então, depende das regiões do Brasil, depende das regiões do mundo, onde essa vaquinha está pastando, onde esse pasto que ela está comendo é cultivado, o que tem nesse solo. Tudo isso influencia no tipo do queijo. Tudo isso influencia no sabor do queijo também. O meu intuito com esse vídeo é te mostrar os tipos de queijos que a gente tem, as famílias desses queijos, para que você comece a ter uma imersão nesse universo dos queijos, para trazer uma perspectiva diferente para as suas tábuas de frios. Então, se você acha que precisa ter uma infinidade de queijos para montar uma tábua de frios, já vai logo fazendo um xizinho nesse seu achismo, porque é mentira, não precisa. A gente pode começar a fazer com aquilo que a gente tem em casa. Como eu falei, tem muito mais tipos de queijos do que eu citei aqui, tem muito mais famílias do que eu citei aqui, mas esse é o básico para você já iniciar nesse universo. Inclusive, se você quer aprender mais sobre as tábuas de frios, sobre o empreender com as tábuas de frios, eu também tenho o meu e-book, que eu vou deixar o link aqui embaixo, onde eu te mostro tudo que você precisa saber para começar com as tábuas de frios e fazer disso um negócio de fato, porque o empreender com as tábuas de frios, ele dá liberdade pra gente, a gente consegue fazer da cozinha da nossa casa. Os vídeos aqui eu gravo do escritório, que é o meu estúdio também, mas eu trabalho aqui, ó, do ladinho, na cozinha da minha casa mesmo. É de dentro da minha casa, eu faço eventos começando a preparação dentro da minha casa, então eu tenho uma flexibilidade muito grande. Até porque eu também sou mentora do Experiência do Lar, então, além de trabalhar de casa, eu também cuido da minha casa, cuido da minha família, cuido do meu marido, honro a vida deles, me dedicando também a eles. Ainda falando sobre os queijos, a gente dá toda uma volta, né? E daí a gente volta de novo, né? Mas eu sou assim, tá? Eu começo falando, daí eu conto uma história, daí eu conto outra história, depois eu vou lá e volto pro assunto onde eu tava. Você pode experimentar diferentes combinações com esses queijos, com geleias, com charcutarias, com frutas. Experimenta. Gorgonzola com damasco, por exemplo, fica uma delícia. Tâmara com gorgonzola, fica uma delícia. Experimenta morango com queijo brie. Então, tem várias coisas que a gente precisa sentir em paladar. Não adianta eu dizer para você, ó, vai lá, compra um pedaço de gorgonzola e come ele. Você precisa sentir na boca para você entender tudo se contextualizar. Vamos falar dessa forma que fica mais fácil. As frutas, elas combinam muito com os queijos, elas ajudam a limpar o paladar. Então, se você comer um gorgonzola, come uma fruta, um morango, uma uva, um coco, um pedacinho de coco, ele vai limpar o seu paladar, aí você prova outro queijo. E assim você vai sentindo na boca essas texturas. Então, coloca na boca, mastiga, joga de um lado para o outro, igual vinho, é mais ou menos isso. Sente, faz aquela pastinha de queijo na boca, fica assim, ó, sentindo, porque através disso você vai atiçar as papilas gustativas, que vai mandar uma mensagem para o cérebro e você vai entender o sabor de fato que você está sentindo, a textura, e a partir disso o seu paladar ele começa a evoluir para outros tipos de queijo. Eventualmente experimenta um queijo que não gostou, não tem problema, dá um tempinho, outro dia, prova ele de novo. Vai adaptando o seu paladar para coisas mais fortes, para coisas diferentes. Tenho clientes que não gostam de comer a casquinha do queijo brie. O queijo brie ele é um queijo de mofo branco, então aquela casquinha ali ao redor dela é para comer. Só que tem gente que sente um amargor muito forte. O meu paladar, ele já acostumou, mas eu lembro que lá no começo eu também senti esse amargor. Então eu comecei comendo só o de dentro, para depois aos pouquinhos ir comendo de fora e adaptando o meu paladar. A gente não nasce gostando de tudo, a gente se adapta a comer. Então, se eu quero trabalhar com tábuas de frios, se eu quero fazer, eu preciso adaptar o meu paladar para consumir também, para que eu também possa falar para os meus clientes as melhores combinações, escolher os melhores produtos e identificar quando um produto tá bom de quando não tá.
Então, nesse vídeo a gente falou sobre os tipos de queijos, as famílias dos queijos para colocar nas tábuas de frios. Não esquece de deixar o joinha aqui nesse vídeo para mim, de se inscrever no meu canal para que cada vez que eu poste um vídeo novo você fique sabendo em primeira mão. Espero que tenha gostado e que tenha feito grande diferença para você, principalmente para você que está começando. E não desista, tá? Se você é uma pessoa que está começando, não desiste. O caminho não é fácil, nunca a gente disse que foi fácil, mas ele existe ali e está ali para ser percorrido. Eu tenho várias alunas que começaram, principalmente com o meu e-book que está aqui embaixo, e hoje elas já estão fazendo eventos. O que elas fizeram foi não desistir. As adversidades existem, as pedras no caminho existem, nada cai do céu, tudo é um desafio. O que vai mudar é a persistência, a perseverança. A gente precisa persistir para colher os frutos lá no futuro. Eu estou há 6 anos trabalhando com eventos e eu continuo colhendo os frutos do meu início, porque eu não desisti. Então, cada vez eu estou crescendo mais, a leves passadas, devagarzinho, estou subindo degrau por degrau, e estou colhendo os frutos de não ter desistido e de continuar perseverando, porque eu continuo tendo dificuldades na minha vida e na minha vida profissional também. A gente precisa perseverar. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.